Fala galera, seja bem-vindo ao canal, já curte, compartilha, já dá o seu like aí pra nós, se inscreva você que não é inscrito e preste atenção nesse método, tá? Esse método ele é valioso, vai trazer dinheiro pro seu bolso e as suas percas dentro dele, é lógico que esse método você vai usar ele em live, quando o jogo já estiver rolando, tá? Esse jogo, esse método para o pré-live ele não te serve, tá? Método para pré-live não te serve. Ele vai ser usado somente quando o jogo iniciar e você sentir a febre do jogo. É isso. Tranquilo? O que eu vou te passar aqui preste atenção. É muito importante. Beleza? O método se chama Lei 3 a 0 ou Lei 0 a 3. Lá no resultado correto, ou correct score, que a maioria chama, tá? O que que é lei? Você não sabe o que é lei? Tem um vídeo no canal falando o que que é lei, só que lei é contra, então você vai jogar contra um desses dois resultados, tá? Beleza, Douglas, quando que eu vou fazer isso? Beleza. Antes de falar quando, eu tenho que te passar o seguinte. O método lei no resultado correto, primeira coisa que você tem que ter, gestão de banca. Primeira coisa. Gestão de banca. Você tem uma pré-análise bem feita daquele jogo que vai se enquadrar dentro do seu método, tá? Melhores jogos. Você vai escolher esses melhores jogos como? Fazendo uma análise. Quais são os melhores jogos para que eu entre nesse método? Tem jogo que cabe no método, mas talvez não seja tão importante assim para esse método, tão eficiente, tá? Essa pré-análise, esses melhores jogos, eu mando lá no meu Telegram. Vocês vão ter acesso lá no Telegram para fazer essas entradas. É só acessar aí embaixo aí na descrição o Telegram, se inscrever lá no Telegram, entrar lá no nosso canal lá do Telegram e lá eu passo tudo, todos os dias, jogos para que você entre dentro das metodologias. Tranquilo? Entrada em pré-live. Nunca, nunca. Você não vai fazer entrada em pré-live. Você não vai abrir e falar eu acho que vai dar isso ou eu acho que vai dar aquilo. Não tem achismo. Aqui você tem que verificar as métricas do jogo para você entrar. Tranquilo? Saída no primeiro tempo. Essa saída no primeiro tempo ela vai se dar quando o time fizer 2 gols contra a sua posição. No primeiro tempo. Você já sai fora da aposta. Vai tomar um head? Vai tomar um head. Fato. Tá? Mas se fizer um gol ainda contra a sua posição, compensa você aguardar o jogo para o segundo tempo. Beleza? E esse para o segundo tempo vai depender também. Por exemplo, tá jogando lá, sei lá, Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. Você joga, você faz a sua aposta no 3 contra o 3 a 0. O que seria isso? É contra o Flamengo meter 3 gols a 0 no Palmeiras. Então você joga contra essa posição. Mas, por carga d'água, o Flamengo vai lá e faz um gol no primeiro tempo. Beleza. Você vai fazer uma reanálise. E aí? Será que o Flamengo está atacando? Será que o Palmeiras está atacando? Esse gol foi cagado? Esse gol foi sem querer? Foi um gol de escanteio? Foi um gol contra? Então, tudo isso leva em conta sua análise. Se e somente se o Flamengo continuar pressionando, atacando, chutando pro gol, aí sim você vai sair da posição com um gol só. Vai tomar um head desse. Ó, é isso aqui o seu head. É mínimo. Não chega a 3%. Se o Palmeiras estiver reagindo no jogo, chutando também, você vai aguardar. Se o Flamengo, por acaso, fizer o segundo gol, seja ele no primeiro tempo, você já sai da aposta.
seja ele até os 10 minutos do segundo tempo, você já sai da aposta. O seu head vai ser um pouquinho maior, de 15 a 20% da banca. Então você toma cuidado com isso. É isso que você tem que analisar. Passou dos 10 minutos, tiver 1-0, tranquilo. Você vai estar analisando o jogo. Se o jogo tiver muito conturbado e o Flamengo, por exemplo, tiver mantendo uma posse de bola, ataque, sai fora, tá? Você só vai permanecer no jogo com 1-0 no primeiro tempo, só e só, vamos se dizer assim, se o Palmeiras estiver atacando e anular o ataque do Flamengo. Simples, tá? Simples assim. Paciência. É isso que você tem que esperar no jogo, você ter paciência no jogo para você tá entrando. Você vê que aquele jogo ele não tá condizendo com a sua entrada, com o método, para que você vai fazer a entrada? Não faz sentido. Então tenha paciência. E quando entrar, tenha paciência também em esperar o jogo se definir, talvez. Por exemplo, você acabou o primeiro tempo 0-0. Você não tem necessidade de ir lá e tirar o seu lucro. Espera mais até os 30 minutos do segundo tempo, veja a febre do jogo, vê quem está atacando, quem não está atacando, se tem risco de você tomar um gol contra a sua posição. Então tenha paciência. Não arriscar todo o seu capital. Esse não arriscar todo o seu capital, ele é bem importante, porque você não vai entrar com todo o seu capital. Você vai entrar com uma pequena parte, 10%, 20% dele, no máximo, tá? Para você fazer essas operações. Ah, Douglas, mas eu tenho quinhentão, eu só tenho quinhentão. Beleza, você vai ter que entrar com quinhentão então. Ah, eu só tenho milão. Beleza, vai ter que entrar com R$ 1.000. Você tem 1.000, entra com 500 então. Então é simples você gerenciar isso, certo? Porque se der alguma coisa contra, você não vai perder todo a sua stake que você entrou. Você não vai perder toda. Você já vai sair fora do jogo, vai perder 10%, 3%, dependendo da situação. E outra coisa, nós estamos aqui para ser lucrativos e não assertivos. A gente quer lucrar. Acertar é outra coisa, tá? Acertar a gente deixa para os gurus aí da internet. O método na prática. Momento da entrada. Qual será esse momento da entrada aqui? Primeiro, você vai escolher os jogos que o visitante, presta atenção nisso, que o visitante tenha menor odd que o time da casa. Por exemplo, Corinthians tem uma odd de 2,30, ele é o time da casa. O Flamengo tem uma odd de 1,90. A odd dele é menor, percebeu? Em resumo, em resumo, que o time visitante sempre será o favorito. Que o time visitante sempre será o favorito, porque a odd dele está menor. Essa é a única possibilidade para entrar nesse 3-0 ou 0-3. Essa é a única oportunidade que você tem. Se o Corinthians estiver com uma odd de 1,90 e o Flamengo de 2,30, não entre. É isso. O método se constitui nesse bloco aqui. Quando a odd do visitante no match odds, ele é menor. Ah, Douglas, o que é match odds? Se você não entende ainda de mercado financeiro, se você não entende de mercado esportivo, que é financeiro também, o match odds ele é o resultado final. É aquele que dá ou um time, ou outro, ou empate. Ele é a cabeça ali quando você entra na plataforma. A gente opera pela Verdinha Bet. Quando você entra ali na plataforma, já vai estar lá. Tranquilo? Então, o método ele já inicia aqui. Isso que você tem que prestar atenção. Sempre o visitante, sempre o visitante tem que ser o favorito. Ele tem que estar com a menor odd. O mercado está entendendo que ele vai ganhar o jogo. Sempre. Certo? Momento da entrada. Entrar sempre no jogo quando tiver 0-0. Isso é óbvio. Observando
qual time está melhor na partida. Então, como eu falei para você, o jogo iniciou 0-0 ali, você vai prestar atenção no jogo, no início, 5 minutos, 10 minutos, não saiu o gol, você vai ver o time que está atacando, o time que está chutando, o time que está cobrando escanteio, o time que tem falta perigosa para cobrar, o time que está pressionando, que tem assimetria, que tem posse de bola. É isso que você tem que reparar. Depois que você reparou tudo isso, em 10 minutos de jogo dá para você ter uma noção. Tá? Se o jogo estiver muito feio, muito horrendo, ainda espera. Tá? Primeira metodologia: a entrada será feita nos jogos escolhidos quando o time visitante, sendo favorito, estiver jogando pior que o time da casa. Então quer dizer, o time visitante, por exemplo, vou voltar aqui na tela. Flamengo é o visitante, está com uma odd maior, ele é o favorito do jogo. Ele está jogando pior, ele não está tendo um desempenho, o Corinthians está massacrando ele, está chutando, está cobrando falta, escanteio, está pressionando, tem mais posse de bola. Então, você entrará em lei 0-3. Então, você vai entrar contra o resultado 0-3. Por quê? Porque se o Corinthians fizer um gol, ele já mata a partida. Se o Flamengo fizer um gol, mesmo jogando mal, o seu head é pequenininho. Mas observe que eu vou ler de novo para que você entenda. A entrada será feita nos jogos escolhidos quando o time visitante, sendo favorito, estiver jogando pior que o time da casa. Aí você vai entrar no lei 0-3. Quando o time pior, imagina o time de fora, o visitante, ele está muito ruim. Aí você já pensa, se ele está muito ruim, a probabilidade do time da casa ganhar é muito maior. E se o time da casa ganhar, ele vai ter que fazer pelo menos um gol. E é justamente aqui no 0 contra o 0-3. Porque se ele fizer um gol aqui, já mata a aposta. Já finaliza a aposta. Certo? A outra metodologia é oposta. A entrada será feita nos jogos escolhidos quando o time visitante, sendo favorito, também é a mesma coisa, estiver jogando melhor que o time da casa. Então você viu que o Flamengo, sendo favorito, ele está massacrando o Corinthians, que é da casa, chutando, tá escanteio, falta perigosa, dominando o jogo. Se ele está melhor, jogando melhor que o time da casa, você vai entrar então em lei ao 3-0. Por quê? Porque se ele é o time visitante, está jogando melhor, e ele meter um gol aqui, já mata a nossa aposta. Se por acaso o Corinthians fizer um gol, o nosso head é desse tamanho, tá? Então a saída no caso de ambos, por exemplo, foi o que eu expliquei. No 0-3, a saída é quando o time visitante fizer um gol. Porque você está jogando um lei 0-3, a saída quando o time visitante fizer um gol. No primeiro tempo, se ele fizer um gol, você vai sair da aposta. Ah, Douglas, mas você falou para esperar o segundo gol. O segundo gol você pode esperar caso o time tá jogando bola. Se sair um gol cagado. Você tá entendendo o que eu quis dizer? Você não vai esperar o segundo gol sair, sendo que o time tá massacrando. Tá chutando, tá indo para cima. Não faz sentido. O que faz sentido é se você levar um gol e esse gol for cagado, for de escanteio, for um gol bem no primeiro minuto, 2, 3 minutos já acontece o gol, de descuido da zaga, uma bobeira, gol contra. Aí sim você vai aguardar o movimento do jogo. Se o movimento do jogo tiver em seu desfavor, por exemplo, vou voltar ao exemplo do Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians jogando, Corinthians dentro de casa, Flamengo é visitante, você joga,
o lei 0-3, porque você percebeu que o Corinthians está bem melhor que o Flamengo, tá? 0-3. Aos 3, 4 minutos, o jogo tá normal, tá tranquilo. Os dois estão atacando, mas o Corinthians tem uma sobreposição de ataque. Tá jogando melhor, tá dominando mais a bola. Aos 8 minutos, 9 minutos, se o Corinthians estiver atacando muito, estiver atacando demais, e sem querer sai um gol do Flamengo, olha só, sai um gol do Flamengo, pode ser um gol contra do Corinthians, pode ser um gol de escanteio, um gol que não foi pressão do time do Flamengo. Você aguarda, não tem problema. Por quê? Porque você sabe que quem está dominando o jogo é o Corinthians. E a qualquer momento ele pode fazer 3 gols. Porque nessa análise você percebe que o time que está jogando ruim, ele não vai fazer 3 gols cagado. Um pode sair cagado. Começou o jogo. Corinthians e Flamengo. O Flamengo foi lá e aos 2 minutos fez um gol. Não faz sentido você sair da aposta, porque nem começou o jogo, foi sem querer que saiu um gol, um descuido da zaga. O que faz sentido você sair da aposta quando sai um gol é quando aquele time que fez um gol contra a sua posição está jogando muito melhor do que o time que você tinha marcado para fazer o gol. No caso aqui, Corinthians e Flamengo. Você colocou lei 0-3. O Flamengo está jogando muito melhor, fez um gol. Aí você observa o jogo. Pô, se o Flamengo está bem melhor, por que eu vou permanecer nesse jogo? O que pode acontecer muito? O Corinthians está atacando, atacando, chutando, está dominando o jogo. Você vai lá e entra 3-0. O Corinthians está atacando, está dominando. Padrão. Você entra 3-0. Aos 15 minutos, o Flamengo começa a atacar. Começa a dominar, começa a chutar no gol, começa a cobrar falta, começa a bater mais escanteio, começa a dar chute de fora, chute dentro da área. Inverteu-se o jogo. Tal momento era o Corinthians, depois o Flamengo. Se você entrou no 0-3, no lei 0-3 pro Corinthians e inverteu esse jogo estando 0-0, porque é cargas d'água que você vai permanecer no jogo ainda. Sai, pode sair 0-0, o jogo tá 0-0, pode sair. Ou se você quiser arriscar, que é arriscar, espera o primeiro tempo acabar. Vai te dar um lucrinho ali no primeiro tempo já. Entenderam mais ou menos isso? Conseguiram colocar na cabeça? Então sempre que você vai entrar, o seu jogo escolhido vai ser quando o visitante tiver uma odd menor do que o da casa. Sendo que o visitante, ele é o favorito escolhido pela casa. Certo? Beleza. A saída do 3-0 é a mesma coisa. Quando o time visitante fizer um gol. Tá? Essa observação que eu fiz aqui, a odd inicial, olha que importante. A odd inicial, ela tem que estar abaixo de 60. Do lei 3-0 ou do lei 0-3. Ela tem que estar 60. A odd do lei, não a do back. A odd do lei. Ela tem que estar abaixo de 60. Certo? Ah, Douglas, a odd lá a odd tá 90, tá 90. Você vai entrar numa odd 90? Só se seu capital tiver filé, tiver muito alto e você vê que realmente aquilo vai compensar. Beleza, tem problema. Ah, a odd tá 100, beleza. Quanto mais alta a odd tá, mais a probabilidade daquilo dar certo, daquele resultado não se concretizar e você ganhar a aposta. Tranquilo? Uma observação relevante aqui. Ficou meio amontoado aqui, mas dá para ler, tá? O jogo terminando o primeiro tempo em 0-0. Observe se o jogo que precisa fazer um gol, né? O jogo não, o time, né? Você vai observar se o time que precisa fazer um gol para matar a aposta esteve dominando o primeiro tempo inteiro. Foi o que eu falei. Aquele time acabou 0-0, ele tá dominando o jogo, por exemplo,
deixa autorar. Ele tá no domínio, acabou 0 a 0, ele tá atacando, tá em cima, não tem problema, tá? Deixa terminar. Mas caso contrário, você sai fora da aposta. Você viu que os dois times estão atacando, os dois times têm probabilidade de fazer gol, sai da aposta no final do primeiro tempo. Caso ambos os times estiverem jogando iguais, saia da partida. Acabei de falar. Caso o outro time que não pode marcar o gol estiver dominando o jogo, ou depois de um momento começou a dominar, chutar dentro da área, fora da área, cobranças de escanteio, faltas perto da área, saia imediatamente do jogo, mesmo com perca. Foi aquela história do Corinthians estar jogando bem aos 15 minutos, até os 15 minutos, e depois o Flamengo começou a jogar melhor. E você entrou lei ao 0 a 3 para casa, que seria o Corinthians. Sai. Isso não é negociável, tá? Você não vai, não, o Corinthians vai voltar a jogar melhor. Não é negociável. Sai da aposta. Tranquilo? E por último, proteja a sua banca. Proteja sempre seu capital e tenha gestão de banca. Sempre, gente. Sempre, pelo amor de Deus. Tranquilo? Esse é o método, tá? Ele vai ficar aqui no YouTube. Assiste de novo se você não entendeu. Se você entendeu, aplique, porque lá no Telegram eu vou começar a mandar jogos dentro desse método para você fazer. Tranquilo? Galera, muito obrigado. Mais um método que está dando dinheiro. Segue esse método que com certeza você vai faturar. Talvez eu comece também, mas eu quero que eu vou pedir para vocês, se possível, comente aí nos comentários aí, comente. Faça também uma jornada, faça uma jornada mostrando o método dia a dia com entradas que você vai fazer. Eu posso fazer uma jornada, igual eu fiz no Lei 3 a 1, no Lei 1 a 3 e no Lei Goleada. 17 dias dobramos a banca. Eu posso fazer uma jornada. E vou fazer ainda uma jornada com um valor menor. Pode ser? Douglas, eu não tenho uma banca grande. Tá, beleza. Vamos entrar com R$ 300. Fazer uma jornada com 300, com 500, para você ir percebendo como que acontece as coisas. Beleza? Mas escreve aí. Se vocês quiserem, eu faço. Mas eu preciso que vocês escrevam aí se vai fazer ou não. Tranquilo? Grande abraço e até a próxima.